Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu me chamo Felipe e sou membro da equipe que discute as questões de raça do audiobook interdisciplinar de Filosofia e Sociologia da turma do primeiro semestre da manhã, no curso de Psicologia da Unileão. Agora apresento a vocês nosso convidado para debater o assunto desenvolvido. Francisco Givaldo Pereira, mais conhecido como Givaldo, ele tem licenciatura em História pela Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada e em Pedagogia pelo Centro Universitário Cidade Verde. É especialista em História e Sociologia pela URCA, em Docência do Ensino Superior e Gestão Escolar pela FJN. Atualmente, ele é mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Educação pela URCA e professor de História, Sociologia e Filosofia da rede estadual e privada de ensino da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. A entrevista com ele foi realizada no último sábado do mês de maio, dia 28, e o que vocês irão assistir daqui em diante são recortes realizados da gravação feita desta entrevista. Ressalto que a gravação da entrevista ocorreu de modo manual, por uma câmera de celular, mas que foi feito todo o esforço com a qualidade sonora para que todo o conteúdo de importância ressaltada fosse possível ouvir. Futuramente será trabalhado nas questões de legenda do vídeo, visando as questões de inclusão para surdos. É isso, bom vídeo. Então, a primeira ação é reconhecer que existe esse que promoveu e esse que ainda divulga essa situação ou que promove trabalho análogo à escravidão, tá? E como é que isso acontece tanto dentro dos cenários, tanto da sociedade no todo, e principalmente trazendo para o contexto institucional escolar, que é uma instituição formadora, tá bom? É uma instituição que trabalha com teorias, com metodologias, e essa história, ela vem se perpetuando, essa história do racismo ou do preconceito, do racismo institucional, como também estrutural e vem repercutir dentro da instituição, né? A primeira coisa é, como diz a Djamila Ribeiro, é a gente promover condições antirracistas, educação, encontro de situações antirracistas, porque não basta só a gente dizer aqui, mas eu não sou racista. Mas eu não tenho preconceito, já namorei com preto, já namorei com preta, eu tenho colegas pretos e pretas na sala e eu me dou super bem, isso é outra coisa. Isso são interesses nossos de socialização cotidiana e tal. Mas a gente não pode negar que existe essa história. Nós temos também uma lei, a Lei 10.639/2003, né? Sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, e essa lei já fez 18 anos esse ano, em janeiro, e que é para tratar essa população que foi escravizada como pessoas participantes da história do Brasil, que produziram, e daí eu trago esses africanos escravizados, e não escravos africanos, mas africanos escravizados, que colonizaram o Brasil. Eles colonizaram o Brasil. Quando a gente não pôde contar com as populações nativas, indígenas, o que foi que nós fizemos? Aí a gente já se coloca, olha como é fácil a gente se colocar dentro dessa estrutura. Eu não fiz nada, você vai dizer, eu também não fui atrás de preto, nem preta nenhuma na África. Mas a gente diz nós, porque essa história, ela foi permeada de silêncio e acaba saindo assim facilmente, dizendo o que foi que nós fizemos. Então, buscamos esse preto e essa preta lá na África, escravizamos aqui no Brasil o colonialista, né, o colonizador, o explorador, e trouxe pretos e pretas experientes. Eu digo experientes porque eles seguraram toda a técnica de produção agrícola, da monocultura da cana-de-açúcar, a extração do ouro, e o preto e preta africana foi quem colonizou o Brasil nesse sentido. A gente leva essa discussão e entende, por exemplo, com Manuel Quirino, que é um grande historiador, uma grande figura do século XIX, tá bom? O que está
envolvido, está dentro da ideia do pensamento negro, mas que ele não chega no nosso currículo acadêmico, ele não chega na nossa sala de aula fácil. E aí já é mais uma afirmação desse racismo estrutural, institucional e curricular. Então, o que é que a gente deve fazer? Reparar. É a gente entender que as políticas de cotas, que nós às vezes falamos quando a gente vai discutir de cotas para pretos e pretas, é uma política afirmativa de que o Estado não deu condição a esses pretos e pretas desde 1888, que a Bebel não fez nada por a negrada aí. Eu gosto mais da Bebel da Grande Família. Ela me alegra mais, ela me promove mais bem-estar do que a princesinha que nada fez, nada incluiu, e aí a história se perpetua, e nós temos aí uma lei, como eu já lembrei, que precisa ser bem entendida na escola. Vocês, enquanto futuros psicólogos, precisam a gente escutar mais essa população, promover mais tarde estágio, encontro, que eu sei que essa instituição tem uma relação muito boa com algumas escolas públicas aqui, em questão de atendimento, de escuta, e aí já vai ser uma prática para a gente não só andar dizendo que não é racista, mas que nós temos atitudes e práticas de uma educação, de um encontro antirracista. E sim, eu fui heteroidentificado agora na minha seleção do mestrado. E eu me senti no movimento de entrar no navio negreiro. Tá bom? Foi assim, desculpa a brincadeira, a metáfora, quando eu estive de manhã para me apresentar à comissão para ser heteroidentificado como candidato ao mestrado de educação da URCA como cotista. E digo isso com orgulho. Tenho que escrever sobre isso e quer dizer que a cota existe e eu quero fazer parte da comissão de heteroidentificação na Universidade Regional do Cariri, porque tem muito oportunista nisso aí. É sempre aquela mesma história. É aquele povo que promoveu a história da escravidão, que alimentou por muito tempo o racismo estrutural, que silenciou esses pretos e pretas e que critica a cota, dizendo na cara da gente que essa cota é um esmola e que é uma cota para afirmar o racismo. Não, a cota ela é vergonhosa sim. Como diz o grande antropólogo Kabengele Munanga, ela é feia sim, porque é o Estado que não promove para a gente igualdade. O Estado não cuida da educação de pretos e pretas como cuida das educações privadas. Então, o que é que ele faz? Ele tem que botar uma cota para que tenha pretos e pretas lá na medicina, para que tenha pretos e pretas lá no direito, para que tenha pretas e pretas em todos os cursos que tiver na universidade pública, porque a universidade pública ela nunca foi para pretos e pretas. Ela nunca foi. E aí o que é que acontece? Como diz a Bia Ferreira, que eu acho que vocês já ouviram aquela música Cota, não é esmola, Bia Ferreira, depois escuta aí, porque ela traz uma série de condições para mostrar por que é que aquele estudante, aquele mazelado, aquele marginal, porque ele não está num lugar privilegiado da cidade, e não só ele vindo para a escola, ele tem uma série de interseccionalidades, porque é um conjunto de coisas que ele vive. É uma mãe independente, um pai que abandonou a casa, ele mora distante, ele mora num bairro periférico, ele custa chegar na escola, ele não vem para a escola bem alimentado, e a cota, os ignorantes de plantão, os conservadores de plantão, ele vê a cota como aquela situação pontual, com medo de perder a vaga, porque tem a vaga para toda. A cota já é uma equidade. Ela não faz parte de uma política de igualdade. Ela é uma equidade, porque senão a gente não entra lá. Os pretos não entram lá. Ficaram muito tempo no canavial, ficaram muito tempo nas minas. Houve essa história aí da Bebel que eu dizia, de 13 de maio de 1888, não incluiu pretos e pretas e deixou fora até hoje. Então não pode. Então quando a gente diz que é uma política de correção, é de correção. É de equidade, é de equidade. É uma política afirmativa,
E eu fiz parte disso. E eu me senti assim, meio que sem graça, assim, meio que desgostoso, mas ao mesmo tempo trazendo, não falando por todos os pretos e pretas, porque a gente fala por a gente. Eu conheço muitos pretos e pretas que já sabem se defender, não precisa eu falar por eles, mas eu me senti desconfortável quando eu fui participar daquela comissão de heteroidentificação. Eu tirar foto de frente, eu tirar foto de lado, eu ficar diante de uma banca e dizer, eu, Francisco Givaldo Pereira, preto. Eu digo, como é que o Brasil, como é? É o quê, homem? O Brasil com uma população de 56%, na sua maioral, preto, é a maioral na população, e eu ter que dizer que sou preto, e ainda com medo de algum não preto tomar o meu lugar, porque a gente não gosta de preto. A gente gosta de algum, como diz a Djamila Gere, de alguns pretos únicos. Os pretos únicos, aquele que é meu amigo, que eu me encontro, ele é engraçado, ele é exótico, ele é cheiroso, ele é sedutor, porque o negro entra também na história do Brasil com essa situação, ele é dotado, e aí queira entender como é a história, como a gente também sensualizou o preto, assim como o homem negro é o dotado, a mulher preta ela é a popozuda, né? E aí ela chama a atenção da gente nisso aí, mas a gente diz que a cota não é interessante porque nós vamos só endossar o preconceito. Porque eu concordo com a cota social para branco pobre, porque é outro também marginalizado da sociedade, e para isso ele tem a cota social, mas a cota racial ela precisa existir sim como política afirmativa, porque nem foi Alex que criou, nem foi Gisele que criou, nem foi Stephanie que criou, não foi o Alice, não foi Sâmia, não foi o professor Reginaldo, nem o professor Cian, mas foi o próprio Estado que não administrou esse direito. E ele tem que acolher esse povo nos bancos escolares do ensino superior, tá? Ontem mesmo, na aula do mestrado, a gente discutia com a grande teórica que esse Brasil tem, que a gente também não conhece, porque ela não está no currículo escolar. E isso já é um racismo estrutural, um racismo epistêmico, é um epistemicídio, na verdade, porque houve a produção do povo negro e ele não chega nos nossos currículos, nem nas instituições públicas, e às vezes não chega também, e também não chega na privada. E aí isso perpassa pela ideia da formação do professor, o professor também não recebeu na academia isso aí, então ele não vai produzir, ele recebeu uma série de pensadores e pensadoras brancas ou não negros, e vai colocando, fica mais fácil para a condução da aula. E a gente estava vendo a Lélia Gonzalez, uma grande pensadora que esse Brasil teve, criadora do movimento negro unificado, o MNU, é uma pensadora que viveu ela nasceu de 35 e vai até 94. 94 foi um dia desse para mim, e eu não conhecia a história de Lélia Gonzalez. Eu, como negro, com essa causa, eu não conhecia essa história. Uma mulher que andou assim, África, Estados Unidos, Europa, na ideia de levar a história do povo negro para a discussão nas LDBs do Brasil. Ela foi candidata a deputada estadual e federal pelo PT, pelo PTD, saiu do PT no primeiro momento, porque ela dizia assim, o PT na época não tinha pauta para os pretos e pretas nessa história aí, e ela se desgosta com o partido por conta disso, porque é muito bem estruturado, gente. Assim como o sistema colonial no Brasil de mais de 3 séculos ficou, como eu dizia para vocês, ficou muito fácil a gente apontar quem é o preto e quem é a preta e dificultar essas relações também. Então, a Lélia Gonzalez, ela casou primeiro com um homem branco. Mas a família do homem branco que ela casou aceitava ela como mucama. Era a preta gostosa, era a preta desejável, mas não servia para ser mulher e fazer família. Tá bom? E constituir uma família. Ela servia para estimular, porque isso existia também nas casas grandes. A preta servia para estimular o senhorzinho quando ia casar, para ele não falhar na primeira noite, mas ela não servia para casar e formar família. Isso, né?
sobre a Marielle Franco, e ainda hoje eu não entendo, como muita gente também não entende, que ela tinha dois princípios importantes, né, na luta dela, que era a abertura e o papo franco, que eram, traduzindo, valores e transparência. Aí, assim, como Gisele já perguntou, eu vou fazer uma pergunta até parecida com a dela, assim, na tua opinião, eu acho que tu já respondeu isso em outras questões, mas na tua opinião, por que ela foi calada? Eu queria saber só a tua opinião sobre isso. Primeiro, ela não foi calada, né? Ela foi morta mesmo, né? E porque calados, pretos já foram desde do processo fajuta da abolição da escravidão, né? Do circo que foi montado no entendimento deles lá. Então ela foi morta mesmo, covardemente, né? Quem acompanhou esse último documentário que colocou lá a história, quem acompanha a história desse povo, do movimento negro no Brasil, sabe que esses pretos e pretas sempre foram miras. Eles são mira. Eles não são pessoas desejáveis, são mau exemplos, são desobedientes socialmente, são subversivos. Isso atrapalha. Nós temos a grande história do grande subversivo, que foi o próprio Jesus, não defendendo credo nem catequizando ninguém aqui, mas ele foi um grande subversivo e não foi aceito. Mas pelo menos era um homem branco, era europeu, era de outro lado, aliás, asiático, né? Era outra história. E Marielle é uma favelada dos direitos humanos, ela defende a pauta de um povo que é visto, como Gisele disse, assim, por que é que esses pretos e pretas às vezes são vistos, são os marginais? São marginais, sim, eles moram na periferia, sim. Isso faz parte da própria política, herança da política de modernização do Brasil do século XIX, do final do século XIX, início do século XX, a bela época, os modelos bonitos de cidades bem desenhadas, e daí pobres, e principalmente pretos e pretas, morar no centro é feio, porque eles são, como diz assim, estereotipadamente, que a gente usa como forma pejorativa, são amundiçados na linguagem da gente. Nordestina, cearenseis mesmo, é a mundiça. Então, que tal esse povo ir por morro, se afastar? A gente distancia para lá. E aí a gente sabe, nós que trabalhamos enquanto professores, educadores na escola pública, a gente também tem um não preto tatuado, o não preto que aparece nesses canais, nessas redes sociais criminais, policiais, de plantão, de policiais. E a gente tem também os brancos, também, eu ia dizer, não ia usar essa palavra, mas usar os não pretos, as não pretas. Mas o preto é a carne marcada. Faz parte, como diz o Silvio Almeida, da necropolítica. Quem é que entra, quem foi que veio no navio Negreiros Preto? Quem é que não está dentro desses espaços que nós participamos de novo? São os pretos e as pretas de novo. Essa é a maior tatuagem. Essa é a maior tatuagem, essa é a maior morte, já é uma violência simbólica. Vocês estão na psicologia e sabem que a violência, o assassinato, não é só também a questão de dar o tiro ou dar a facada. É esse silêncio, como se diz assim, por que Marielle foi silenciada? Ela não foi só silenciada, ela foi morta, e a família dela também foi morta com a morte de Marielle. Quando eu via no final a mãe dela ali no julgamento de uma deputada, de uma mulher também da política, Marielle, que defendia a causa feminista, mas a gente não tem também todos os pretos que estão com Givas preto. Nós não temos todos os pretos, todas as mulheres que estão com Gisele, tem as mulheres que têm seus privilégios, que têm sua rotina privilegiada, então ela não é da minha causa. Você vê uma deputada dessa aparecendo, não, porque a Fiocruz, aquele prédio da Fiocruz sempre teve um formato de pênis. Eu quero você olhar assim para a cara de uma mulher daquela, diz assim, as mulheres que não são feministas, mas pelo menos têm uma simpatia por uma leitura, nem que seja da Branca, da Simone de Beauvoir, vai dizer o seguinte, não, uma mulher dessa não me representa, ela não me representa. Eu fico pensando assim, o que é que essa criatura tem? Uma coleção de quê em casa para estar vendo
esses órgãos genitais em tudo que é canto, né? Desculpa aqui ter caminhado por esse espaço, mas você perguntava por que é que esses pretos, eles são estigmatizados, eles são tratados de forma pejorativa, são estereótipos. A gente diz, não, mas são maconheiros, não, mas são tatuagens, mas eles morrem fácil. Quando você vê tem uma música do Emicida que é Pequenas Alegrias da Vida Adulta, depois vocês colocam aí, Pequenas Alegrias da Vida Adulta, aquele preto que vai trabalhar todo dia, e a mulher dele como preta também, os filhos ficam o tempo todo dizendo, ele vai voltar. Ele volta, hoje ele vem depois do trabalho para casa. Se você for pegar o clipe, no final, ele vai chegando em casa, quando ele vê o carro da polícia, aí vai falar com ele, aí ele já tem as bases, pronto, é hoje que eu não chego em casa. E a família dele já está rezando para ele voltar, porque ele faz parte dessa população tatuada, estereotipada, que sofre preconceito só por interesse. Só por interesse. Um interesse que ele não quis, ele não quer morar lá não, viu? Foi o processo de modernização da história do Brasil desde o final do século XIX que empurrou essa galera para lá. Eu quero morar num lugar iluminado, bonito, que tenha acesso ao transporte público, que tenha ciclovia para me andar também no meu camelo, já que não é numa bike, pobre não tem bike, pobre tem camelo. Você lembra que bicicleta é chamada de camelo? Já, então no meu camelo, porque pobre não tem